Olá, mulherada linda, maravilhosa, homens charmosos e garbosos, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse aqui é o canal Leveza, eu sou a pastora Vânia Amaral e mais um momento gostoso para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje vamos lá no Velho Testamento, no livro de, Segundo a Reis, porque na dúvida se era primeiro ou segundo. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo de 19 ao versículo 22. Rapidinho eu vou ler aqui e a gente vai poder falar um pouquinho sobre algo maravilhoso que nós podemos encontrar nessa palavra. Vamos lá? Alguns homens de Jericó foram falar com o profeta Eliseu e disseram: como o Senhor sabe, essa cidade é boa, maravilhosa, né? Mas, sempre tem que ter um mais, né? Mas a água não presta. A água, ela provoca aborto. Em algumas versões diz que ela causa esterilidade na terra. No versículo 20 diz assim: então Eliseu, o profeta, mandou: ponha um pouco de sal em um prato novo. Presta atenção nisso. Sal, prato novo, né? E tragam para mim. E eles assim fizeram. E aí, no versículo 21, e Eliseu foi à fonte, à nascente daquela água, da onde nascia aquela água, jogou o sal na água e disse: o que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz esta água ficar pura, e ela não provocará mais mortes e nem abortos. E encerra dizendo o seguinte: e aquela água ficou pura até o dia de hoje, como Eliseu disse que ia ficar. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Muito bom? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha que coisa interessante. Quando eu estava lendo esse texto, já li esse texto 500 mil vezes, já ministrei sobre ela em grupos, em células, em púlpitos, para mulheres, para a igreja em geral. É um texto de uma riqueza fantástica, atual ao extremo. Ele faz parte do nosso dia a dia. E eu me lembrei, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, aqui lá no Distrito Federal, eu cheguei no ano de 83, por volta de junho, julho, fui morar no Guará. E quando foi em 84, eu vim morar na cidade ocidental. Aqui na cidade ocidental, faz as contas há quantos anos que eu estou morando aqui. Mas quando eu falei com um colega meu de trabalho que morava aqui e que eu nem conhecia a cidade, que eu estava, você é sua vizinha, vou morar na cidade ocidental. Ele me falou coisas horríveis da cidade, das pessoas, dos homens, das mulheres. Ele passou assim aquela imagem que era para eu falar: desisto, não vou mais. Só que aí, o que eu falei? Vou levar meu prato novo, vou levar minha porção de sal, vou jogar na fonte para fazer uma transformação nesse lugar. Gente, por favor, não estou dizendo que foi eu que transformei a cidade. Eu transformei o ambiente que eu ia viver. E hoje, depois de 30 e tantos anos, eu posso dizer para vocês que eu sou apaixonada pela cidade ocidental. Gosto mesmo, com todos os problemas, as dificuldades que ela possa ter, mas gosto. E sabe o que aconteceu depois de eu jogar esse sal na fonte? Que sal tempera, sal dá o gosto, dá o paladar. Uma comida sem sal, venhamos e convenhamos, é uma coisa muito sem graça. O que aconteceu? Aconteceu que hoje eu tenho, aqui eu adquiri minha casa, aqui eu fui ungida ao ministério pastoral, aqui eu conheci, me casei com meu marido lindo, maravilhoso, meu árabe, como eu costumo dizer, barbudo, maravilhoso. Aqui Deus nos deu um filho lindo,
que é o Davi, quando tudo dizia que não poderia acontecer mais, Deus nos deu essa graça, esse presente maravilhoso. E aqui eu adquiri amizades que, independente se um dia eu sair daqui para onde for, eu não vou esquecer nunca. Amigos maravilhosos, pessoas maravilhosas. E o que nós podemos aprender com isso, minhas lindinhas e meus lindões? Nós podemos aprender o seguinte: nós é que transformamos o que está feio em bonito. São as nossas palavras, são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Olha o que acontecia, era uma cidade maravilhosa, né? Eles mesmo falam, é uma cidade muito boa. Para a época, talvez era uma cidade muito bem estruturada, tivesse um clima muito gostoso, oferecesse muitas coisas para as pessoas, mas ela tinha uma água amarga. Algumas versões chamam água amarga, e essa água esterilizava a terra. Essa água gerava morte. Nessa versão aqui, fala em aborto. Então aquela água causava aborto e as mulheres talvez perdessem muitos filhos, não conseguissem, era muito comum não conseguir levar a gestação adiante, os animais, as plantas, talvez as fruteiras nascessem mais minguadinha, né? Aquelas frutas, por exemplo, tem gente que acha que a melancia é a maior fruta brasileira, não é, a jaca. A jaca é uma fruta imensa, mas dependendo da região, do tipo da terra, elas não crescem tanto quanto a gente sabe que lá no Sudeste, por exemplo, aqueles monstros de fruta, né? Então, muitas das vezes, meu amado, minha amada, nós estamos precisando de jogar um salzinho na nossa fonte. Talvez a gente comece a olhar, dizer que tudo tá feio, tudo tá ruim, nada vai para frente. Estamos nos tornando pessoas amargas. E olha, eu vou dizer uma coisa, a amargura é uma coisa totalmente fora de uma vida com leveza, né? Tudo que nos torna amargo nos faz uma pessoa insuportável, pessoa que às vezes nem nós não nos aguentamos quando estamos amargos. Então eu quero te dizer hoje, volte na fonte, na tua fonte, lá naquela origenzinha, aonde alguma coisa aconteceu e aí você se tornou uma pessoa linda, que todo mundo olha, somos lindos e maravilhosas, e maravilhosos também. E muitas das vezes nós não temos coisas boas para oferecer, porque existe alguma coisa na nossa fonte, uma palavra que foi dita, um sentimento, uma frustração, e nós precisamos de retemperar a nossa natureza. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós fomos feitos como? A imagem e semelhança de Deus. Então Deus não tem amargura, Deus não tem tristeza, rancor, raiva, não, frustrações. São sentimentos humanos que nós passamos por isso, mas que nós possamos vencer quando tomamos a decisão de ir no local, ao invés de ficarmos acusando A, B, isso, aquilo, tal situação, do país, da cidade, do marido, da esposa, de alguém que traiu, nós só precisamos de jogar sal. Aí você poderia dizer assim, por que não açúcar? Porque açúcar é doce, é maravilhoso, mas nem para tudo. Você já fez um bolo, um doce, bem doce, uma canjica, mas você bota uma pitadinha de sal para dar aquele equilíbrio. Então, meu amado, minha querida, hoje eu quero te convidar para ir lá na tua fonte, lá naquele lugar onde a coisa começou a ficar um pouquinho amarga, começou a ficar um pouco desagradável e você parou de criar e produzir. E lembra na semana passada que a gente falou de sermos produtivos? Você está deixando de ser produtivo. Por quê? Porque existe um amargor naquilo que é uma representação maravilhosa da vida. A água. Vai na tua fonte.
vai na fonte do teu casamento, vai na fonte do teu ministério, vai na fonte das tuas amizades, da tua família e de você mesmo. E jogue o sal. Lembra o que ele disse? Deus disse que faria água pura. Faça uma parceria com Deus. Fale com Ele. Chame Ele para uma parceria para limpar a água das tuas emoções. Dê o seu like. Fale dessa mensagem para outras pessoas. Envie para alguém. Talvez alguém que você conheça que esteja nesse sentido. E para terminar, como sempre, leveza, ternura e um beijo no coração.